Olá, seja muito bem-vindo. Você acompanha agora as principais reportagens da semana. Vamos juntos. O aumento no ICMS, o imposto estadual, vai impactar as compras de produtos internacionais. O valor do imposto para essas mercadorias poderá chegar até 50%. Com o anúncio de que a alíquota do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, vai aumentar de 17% para 20% sobre as encomendas internacionais a partir de abril de 2025, as empresas internacionais de comércio eletrônico reagiram com vigor. Um exemplo disso é um vestido que custa R$ 100 e possui quantidade de impostos e tributos de R$ 44,50, seu valor final de compra será de R$ 144,50. Caso a alíquota máxima for aplicada, o mesmo vestido passará a custar R$ 150. Empresas como Shein e AliExpress se pronunciaram por meio de nota dizendo que os consumidores brasileiros já enfrentam a maior carga tributária do mundo para compras feitas em plataformas estrangeiras e já estão pagando uma carga tributária de 44,5% em compras internacionais de até $50. E além disso, desde abril deste ano, produtos abaixo de $50 são taxados em 20% referentes ao imposto de importação. Segundo as empresas, dados recentes da Receita Federal mostram que remessas internacionais tiveram queda de mais de 40% após o aumento de imposto de importação para 20%, o que demonstra o impacto negativo sobre os consumidores brasileiros. E a inflação oficial do país perdeu força em novembro. Segundo o IBGE, o resultado foi influenciado pela queda na conta de luz. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, desacelerou em novembro e marcou 0,39%. O indicador apresentou uma redução em relação a outubro, quando os preços aumentaram 0,56%. O resultado de novembro foi puxado pela queda na conta de energia, que fez cair a inflação do grupo de habitação em 1,53%. A tarifa residencial caiu 6,27% no mês, por conta da cobrança da bandeira tarifária mais barata. Por outro lado, os custos com comida e transportes continuam a pesar no bolso do brasileiro. No grupo da alimentação, a alta foi 1,55% em novembro, após aumento nos preços das carnes, em 8,02%. Já no grupo de transportes, o aumento foi de 0,89%, impulsionado pela alta nos preços das passagens aéreas, que subiram mais de 22%. Nos últimos 12 meses, o avanço acumulado da inflação oficial está em 4,87%. E no acumulado de 2024, ainda sem o mês de dezembro, o IPECA registra alta de 4,29%. Resultados por grupo no IPCA de novembro: habitação, 1,53%. Alimentação e bebidas, 1,55%. Transportes, 0,89%. E com as festas de fim de ano chegando, as vendas no comércio aumentam e os crimes também. A Polícia Civil realizou uma operação que tinha como alvo um grupo que furtava roupas de lojas de departamento em pelo menos 3 estados. Uma operação policial deflagrada nesta segunda-feira desarticulou um grupo suspeito de furtar roupas em lojas de departamentos no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Departamentos desses 3 estados, estima-se que o prejuízo causado pela quadrilha, a rede Renner, ultrapasse R$ 1 milhão. Os agentes cumpriram 10 mandados de busca e apreensão na zona norte do Rio de Janeiro e na região dos Lagos. Em uma das residências, localizada em Irajá, na zona norte do Rio, foram encontradas diversas peças de roupas furtadas. As investigações revelaram que o grupo, liderado por um casal, atua há pelo menos 3 anos, vendendo os itens furtados por meio de perfis em redes sociais. 3 contas eram usadas para receber encomendas e atrair clientes com preços abaixo do mercado. A quadrilha, composta por 7 pessoas, utilizava uma estratégia que envolvia os provadores das lojas. Eles alegavam estar realizando as trocas de produtos adquiridos legalmente, mas furtavam roupas de maior valor, escondendo-as em bolsas
antes de deixar o estabelecimento. Em algumas transações, o grupo utilizava um CPF falso para dificultar a identificação. A Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática solicitou à Justiça o bloqueio dos perfis utilizados pelo grupo e o sequestro dos bens. A rede Renner ainda não se pronunciou sobre o caso. Policiais militares de São Paulo agora serão obrigados a usar as câmeras corporais nas ações. A decisão foi tomada pelo presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Acompanhe. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, definiu que é obrigatório o uso de câmeras corporais por policiais militares de São Paulo durante operações. Barroso atendeu a um pedido da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e tomou a decisão em meio a vários casos de violência policial registrados em São Paulo nas últimas semanas. O magistrado lembrou que o governo de São Paulo firmou recentemente um compromisso para a implementação das câmeras em operações policiais. Além de ordenar o uso obrigatório dos equipamentos, Barroso definiu outras medidas, entre elas a gravação ininterrupta das imagens nas operações até que seja comprovada a efetividade do sistema de acionamento remoto. Ou seja, independente da vontade do policial. O presidente do STF disse que essas medidas vão beneficiar os cidadãos e os policiais, promovendo comportamentos mais adequados de ambas as partes e, assim, ajudando a prevenir abusos e reduzir mortes. E vamos ver agora um caso revoltante. Um policial deu um soco no rosto de uma idosa. O caso aconteceu no interior de São Paulo. Vamos ver. O caso aconteceu no dia 21 de outubro no Jardim Santa Amália, em Campinas, mas só está repercutindo agora nas redes sociais. A abordagem aconteceu após a filha da dona de casa acionar a polícia por conta de uma discussão entre as duas. O vídeo foi gravado por uma câmera de segurança e mostra o momento em que o policial militar agrediu uma idosa com um soco no rosto. O policial estava acompanhado de mais 3 colegas de profissão no momento da agressão. É possível perceber que o soco foi com muita força. A idosa caiu imediatamente no chão e precisou de ajuda para se levantar. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que não havia recebido as imagens da agressão à mulher e que, na época, o caso foi registrado como lesão corporal, resistência e violência doméstica. Agora, a PM vai analisar o vídeo para apurar a conduta dos policiais. Já o Comando de Policiamento do Interior informou que, assim que forem identificados, os policiais envolvidos serão remanejados das atividades para a apuração do caso. E uma médica da Marinha foi baleada na cabeça dentro de um hospital no Rio de Janeiro. O repórter Anderson Nascimento vai contar os detalhes dessa trágica história. Médica da Marinha é baleada durante evento no Hospital Marcílio Dias. Uma militar foi atingida por uma bala perdida enquanto participava de uma cerimônia no auditório da Escola de Saúde da Marinha, na zona norte do Rio. A capitã de Mar e Guerra, Gisele Mendes de Souza e Melo, geria uma superintendência de saúde do Hospital Naval Marcílio Dias e é médica geriatra. Ela foi baleada na cabeça durante um evento realizado no auditório do local nesta terça-feira. Segundo informações, a médica foi imediatamente socorrida por colegas e levada para o centro cirúrgico. O estado de saúde dela é considerado grave. A região vivia um momento de tensão em decorrência de uma operação da PM no Complexo do Lins. Agentes relataram que foram alvejados por criminosos da comunidade do Gambá durante a ação. O caso está sendo investigado e a operação policial continua na região. A Marinha e as autoridades locais não se pronunciaram sobre eventuais repercussões do incidente. Infelizmente, a médica morreu após passar por uma cirurgia e a Marinha, em nota, divulgou que se solidariza com familiares e amigos e estará para prestar qualquer apoio possível à família da médica. E o Observatório Europeu Copérnicos fez um alerta. O ano de 2024 será o mais quente já registrado e o primeiro a superar o limite de 1,5 graus de aquecimento climático. O ano de 2024 será o mais quente já registrado e o primeiro a superar o nível de aquecimento de 1,5 graus em comparação com o período pré-industrial, limite estabelecido pelo Acordo de Paris. O anúncio foi feito pelo Observatório Europeu Copérnicos. O Serviço de Mudança Climática do Copérnicos detalhou que os níveis históricos podem persistir nos próximos meses, com a previsão de que as temperaturas mundiais ficarão próximas do recorde no início de 2025. Novembro, caracterizado por uma sucessão de tufões devastadores na Ásia e a continuidade das secas históricas na África Austral e na Amazônia, foi 1,62 graus Celsius,
mais quente que um novembro normal, na época em que a humanidade não utilizava petróleo, gás ou carvão em escalas industriais. O mês passado foi o 16º dos últimos 17 meses que registrou uma anomalia de 1,5 graus na comparação com o período de 1850 a 1900. A barreira simbólica corresponde ao limite mais ambicioso do Acordo de Paris de 2015, que busca conter o aquecimento abaixo dos 2 graus e prosseguir com os esforços para limitá-lo a 1,5 graus. O acordo se refere a tendências a longo prazo. A média de aquecimento de 1,5 graus Celsius deverá ser observada ao longo de pelo menos 20 anos para considerar o limite superado. Com base nesse critério, o aquecimento atual está em 1,3 grau. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas considera que o limite de 1,5 graus provavelmente será alcançado entre 2030 e 2035. E a procura por procedimentos estéticos tem aumentado, principalmente agora com a chegada do fim do ano. Porém, é preciso manter os cuidados com a pele. O verão está chegando e a procura por procedimentos estéticos aumentou. Para quem deseja uma boa aparência nas festas de fim de ano e de forma menos invasiva e eficaz, os procedimentos estéticos são uma boa alternativa e estão em alta nessa temporada, provocando um aumento de até 50% quando comparado com outros meses do ano. Uma pesquisa feita por especialistas mostra que novembro e dezembro são meses em que a demanda por procedimentos estéticos no rosto crescem de forma significativa. Muitos pacientes estão aproveitando o pagamento do 13º salário para realizar os desejos estéticos, garantindo uma recuperação tranquila antes de voltar à rotina. Segundo especialistas, muitas pessoas preferiam realizar cirurgias plásticas durante o inverno, mas nos últimos anos, os pacientes estão preferindo o fim do ano para renovar a aparência. Outras intervenções mais complexas também teve aumento na procura. A vontade de iniciar o próximo ano com uma aparência diferente ou até mais nova e a flexibilidade de tempo nas férias faz do mês de dezembro ser um dos meses mais movimentados para consultórios e clínicas de estética. Mas vale lembrar que os cuidados com a pele não podem ser negligenciados. Durante o verão, se manter hidratado e usar filtro solar é fundamental. E respeitar suas necessidades aliando a estética e a saúde é o mais importante. E olha só, 7 meses após as enchentes no Rio Grande do Sul, cerca de 1.200 animais ainda estão em abrigos à espera de um lar. O governo do estado criou uma plataforma com informações para quem deseja adotar os bichos resgatados dos alagamentos. Apenas na cidade de Canoas, uma das mais afetadas pelas enchentes de maio, no estado gaúcho, 800 animais estão nos abrigos à espera de um novo lar. Todos já passaram por um processo de castração e microchipagem antes de ir para a adoção. No total, 1.200 animais entre cães e gatos resgatados das enchentes estão há 7 meses vivendo em abrigos em todo o estado. No auge do desastre, o Rio Grande do Sul chegou a ter mais de 10.000 animais socorridos. O governo do estado criou uma plataforma com informações para quem deseja adotar um animal resgatado da enchente. Quem mora no estado pode fazer a escolha e se dirigir até o abrigo. Já para moradores dos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, o animal é transportado até as cidades de Florianópolis, Curitiba e Cotia. A baixa procura e a devolução de bichinhos já adotados preocupam as autoridades. A Secretaria do Bem-Estar Animal de Canoas informou que nesses meses de dezembro, janeiro e fevereiro, que são meses de férias, a procura diminui ainda mais. A devolução dos animais é mais triste no caso desses bichos, que já passam por muitos traumas e só necessitam de lares amorosos que os aceite por toda a vida. E olha só, uma das regiões mais afetadas por enchentes no estado desde o ano passado ganhou uma escola nova. A instituição foi construída por voluntários em Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari. Cerca de 500 alunos serão beneficiados. Acompanhe. A enchente de maio, que atingiu os gaúchos, devastou o Cruzeiro do Sul, um município com pouco mais de 12.000 habitantes, localizado na região central do estado. No saldo da destruição, a cidade viu desaparecer 3 escolas e 2 creches. Depois que a água baixou, centenas de voluntários foram para Cruzeiro do Sul ajudar na limpeza das casas. Foi então que eles se depararam com crianças tendo que estudar em casa, em abrigos ou até mesmo em espaços improvisados. A realidade enfrentada pelas crianças sensibilizou os voluntários. Por isso, eles decidiram fazer um trabalho além do planejado, construir do zero uma escola para a comunidade.
Os materiais foram comprados com dinheiro de doações e em 100 dias a estrutura estava pronta para ser inaugurada. Atualmente, turmas de 2 escolas destruídas pela enchente estão estudando no local. O prédio tem 14 salas, distribuídas em quase 900 metros quadrados. A estrutura conta ainda com refeitório, pátio com brinquedos e quadra esportiva. A escola tem capacidade para 500 alunos em 2 turnos de aula. Para o próximo ano letivo, pelo menos 200 matrículas já estão confirmadas. Em um projeto inovador do curso de Medicina da Universidade Federal da Grande Dourados, utiliza impressão 3D para aprimorar ensino e a prática médica. Vamos ver. A tecnologia usada a favor do aprendizado e da vida. É desta forma que alunos do curso de Medicina da UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados, adquirem conhecimentos na rotina de estudos, com um projeto pioneiro no Laboratório de Anatomia, utilizando impressão 3D. O projeto busca ampliar o acervo didático do laboratório e elevar a qualidade do ensino prático da disciplina de anatomia, essencial para a formação médica. É um projeto inovador, que vai utilizar 2 técnicas, que seria a técnica de fotogrametria e a técnica de impressão 3D, e com isso nós conseguimos reproduzir, de uma maneira tridimensional uma vértebra do nosso laboratório. Então, isso pode ser feito não só com uma estrutura óssea, mas com outras estruturas, como órgãos, como vasos. Nós vamos conseguir aumentar o acervo do nosso laboratório. Não só o acervo físico, mas o acervo digital. E isso vai contribuir de uma maneira positiva para o ensino dos nossos alunos. Eles vão ter mais peças para o estudo. A professora Silvia também destaca a eficiência deste método, que permite replicar fielmente texturas, imperfeições e características únicas das peças anatômicas originais. A fotogrametria, ela permite, através de fotografias em 2D, reproduzir um material em 3 dimensões, isso com uma alta precisão. Essa é a inovação dessa técnica. E poucos estudos são feitos no Brasil utilizando essa ferramenta metodológica. Então, essa é a nossa inovação. Além de beneficiar o ensino, o projeto tem perspectivas promissoras. Uma parceria com profissionais do Hospital Universitário está sendo planejada para usar essa técnica na produção de peças 3D a partir de imagens do paciente adquiridas por ressonância ou tomografia computadorizada, permitindo que a equipe médica analise com mais cuidado e o procedimento mais adequado. Nós já estamos programando isso, Então, na verdade, seria a ideia de imprimir, imagens de pacientes, Não só por ressonância, mas tomografia computadorizada. Então, o médico vai poder ter uma visão geral, vai poder discutir com seus alunos a melhor maneira, a melhor conduta a ser tomada, por exemplo, para um procedimento cirúrgico. Para que essa inovação fosse possível, foi o aluno Gilberto, do 3º ano do curso de Medicina, que idealizou a aplicação da fotogrametria para a produção de peças anatômicas com impressão 3D. Também formado em engenharia, emprestou seu conhecimento para otimizar o uso da técnica do laboratório de anatomia. Trazendo essa técnica da engenharia, que eu fiz essa minha primeira formação, e a gente tem o estudo de fotogrametria e fotointerpretação, eu visualizei a possibilidade de usar peças naturais, usando a técnica de fotogrametria, para transformar essas imagens em vetor, e esse vetor ser jogado para a máquina para fazer a impressão do modelo. Os acadêmicos, quando eles pegam os livros e olham as imagens nos livros, ele tem uma noção sobre aquilo, sobre aquela peça, sobre aquele órgão. E tendo esse material na mão, isso facilita bastante a interpretação. Eu, como aluno, eu posso dizer que eu tenho a necessidade de para melhor interpretação, de pegar aquela peça anatômica na mão, E a quantidade de material, às vezes, não é o suficiente que nós temos no acervo, a quantidade de material natural. Então, isso tem dificuldade. Os alunos, eles precisam estar passando um por um, pelo número reduzido de peças. Aqui a gente tem condições de imprimir uma peça para cada aluno. E agora, olha só essa história inusitada. Um pinguim da Antártida foi encontrado nas praias da Austrália, mais de 3.000 quilômetros longe de casa. Vamos conferir. Em uma história de sobrevivência e superação, Gus, um pinguim imperador macho, foi devolvido ao mar após uma jornada inesperada de 3.500 quilômetros.
saindo da Antártida até as praias da Austrália. O pinguim foi encontrado no dia 1º de novembro, no sudoeste do país, desnutrido e perdido. Recentemente, Gus foi finalmente solto no Oceano Antártico. A operação de reabilitação e liberação foi um esforço coordenado das autoridades de conservação locais, que destacaram a importância de devolver o pinguim ao mar antes da chegada do verão no hemisfério sul. E veja a seguir, motos de até 170 cilindradas devem ter IPVA isento. E ainda, maior barra de ouro do mundo é apresentada em Dubai. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com mais notícias. A revisão do carro é uma das principais tarefas do dia a dia de quem dirige. E esse cuidado é ainda mais relevante ao pegar a estrada. A nossa equipe preparou uma reportagem com dicas muito importantes sobre esse assunto. Acompanhe. A proximidade do período de férias e das festas de final de ano faz com que muita gente pegue a estrada. Uma viagem tranquila pede atenção redobrada com o veículo. Este mecânico explica o que é essencial na hora da revisão. É o básico, né? Que é freios, no caso troca de óleo, suspensão, essas coisas sim são as que mais são verificadas, né? Parte de motor, sim, conforme o KM que vão aparecendo as coisas. Geralmente é mais de 100 mil quilômetros, a gente tem que fazer 80 mil, tudo depende do fabricante, né? Eles recomendam, vamos supor, tem carro que é 80 mil, uma correia dentada, tudo isso aí tem que ser verificado. A revisão veicular é fundamental, independentemente de o carro ser novo ou usado. Um dos principais detalhes que devem ser levados em consideração é a quilometragem. Os veículos que têm mais quilômetros rodados, geralmente aparece mais coisa para fazer, né? No caso, a parte de borracha já está comprometida, amortecedores, tudo é devido ao uso, né? A gente tem que fazer uma avaliação e verificar o que precisa ser feito e o que não, né? Os equipamentos especializados também são essenciais no dia a dia das oficinas. O profissional também alerta que os pneus merecem um cuidado ainda maior na lista de tarefas preventivas. Os pneus, o que faz aumentar a durabilidade deles seria o alinhamento e balanceamento, né? A gente recomenda a cada de 5 a 7 mil quilômetros no máximo o alinhamento e balanceamento. Fazer o rodízio, calibragem, cuidar da suspensão, se tiver alguma peça danificada o alinhamento já não fica 100%. A Polícia Rodoviária Federal reforça que a manutenção periódica dos veículos pode impactar na redução de acidentes e até a diminuição de mortes nas rodovias. No ano de 2024, até o final de outubro, já foram registrados cerca de 1.484 acidentes. Houve um pequeno aumento no número de acidentes comparado ao mesmo período de 2023. E já foi feito um estudo por parte da PRF que cerca de 80% dos acidentes eles poderiam ter sido evitados. Algumas dessas situações podem sim, inclusive, incluir a questão da revisão do veículo, questões que poderiam ser evitadas, como um pneu estourando ou até mesmo um cinto de segurança que não estava muito bem funcionando adequadamente, não conseguiu proteger os condutores, dentre demais questões que podem ser citadas também, que conseguem contribuir para um trânsito mais seguro. É sempre bom fazer um check-up geral antes de viajar, né? Ainda mais para quem vai pegar a estrada e não ter uma surpresinha na viagem, né? E o Senado aprovou um projeto de lei que permite a alíquota zero do IPVA para motos de até 170 cilindradas. A proposta do IPVA zero não é impositiva, o que significa que serve apenas como uma sinalização para os estados e o Distrito Federal, já que quem fixa os valores são os próprios estados. O plenário vê a proposta como um avanço, já que as motocicletas de até 170 cilindradas representam 80% das motos emplacadas entre 2015 e 2020, o que é de grande importância na economia e na geração de empregos no Brasil. E viajar de uma cidade para outra na Arábia Saudita ficou mais fácil.
Um trem-bala de alta velocidade permite que uma viagem de mais de 400 quilômetros entre Medina e Jeddah seja feita em menos de 2 horas. Uma grande inovação. E olha só, viajar entre Medina e Jeddah, na Arábia Saudita, ficou muito mais rápido. Uma linha ferroviária de alta velocidade percorre os 420 quilômetros entre as duas cidades em menos de 2 horas, atingindo os 300 km por hora. Os passageiros podem escolher entre a classe econômica ou a classe executiva, com assentos espaçosos e até refeição servida a bordo. Além de ser rápido e confortável, o trem é uma opção ecológica com baixas emissões de carbono comparado a voos. Esse trem é um marco para a Arábia Saudita, oferecendo uma nova forma de conectar as cidades mais importantes do Islã. Olha só! E olha só, a presença de capivaras nas ruas tem virado uma preocupação no Mato Grosso do Sul. 3 animais morreram atropelados enquanto atravessavam uma avenida na cidade de Dourados. O repórter Wellington Pael traz os detalhes. Como muitos parques ecológicos espalhados pelo país, este onde estamos é o Arnulfo Fioravante, em Dourados, no interior de Mato Grosso do Sul. Aqui é moradia de centenas de capivaras. Esse parque fica próximo ao centro da cidade, incluindo as principais avenidas. Fica bem perto também da rodoviária. Por isso, é muito comum ver as cercas rompidas e os animais passeando pela área urbana. A rodoviária tem um duto, um dreno de água que passa aqui para o parque. Então, as capivaras elas passam por dentro desse duto e vão até a rodoviária, muitas vezes, frequentemente, né? Tanto elas saem pelos portões do parque, quanto elas também passam por esse duto. Então, ali naquela região, é comum ver elas caminhando dentro da rodoviária ali, né? O pessoal até brinca que elas estão querendo viajar, né? Mas, na verdade, elas passaram pelo dreno de água, fazem uma caminhada ali, dão uma passeada e volta por baixo também, né? Então, nesse momento ali, próximo daquela loja de departamento, é na mesma região. Então, elas circulam por ali mesmo, rotineiramente, né? Principalmente no período noturno, de dia eles ficam mais na sombra, onde está protegidos do calor, né, excessivo. À noite eles caminham mais, então eles saem pelos portões, os portões ficam abertos e também tem esse duto também que é o dreno. Então elas dão um jeito de sair, né? São roedores, às vezes ela mesmo rompe um pedaço da grade, se enfiam ali, passam se apertando. Tem as pequenas, né, tem os filhotes, então é difícil ter a contenção total desses animais aí. Só que esses passeios que às vezes parecem atrações turísticas ou até rendem vídeos divertidos na internet, podem também oferecer riscos para a segurança dos animais e dos motoristas. Nesse final de semana, por exemplo, 3 capivaras foram encontradas mortas na Avenida Marcelino Pires, a principal da cidade. A suspeita é de que foram atropeladas. Imagens de vídeo monitoramento poderão ajudar as autoridades a encontrar pistas do que aconteceu, já que não há informações ainda sobre a dinâmica do acidente. De toda forma, quem atropela capivaras pode sofrer várias sanções em 3 esferas de responsabilização. No caso do trânsito, é considerada uma infração gravíssima, que gera multa de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira para o motorista. O condutor só escapa se ele avisar as autoridades no momento em que o acidente aconteceu. Além disso, existe o crime de maus tratos aos animais, que inclui atropelamento. A pena é de 1 ano e 3 meses e pode chegar a um aumento de 1/3 se for intencional. Ainda tem a vertente que fala que a questão quando é grave a lesão do animal, é de 1 a 3 anos. Então ainda já tem aumentado a pena e mais 1/3 se vier a óbito, como veio. E ainda tem a parte administrativa, a multa administrativa, né? Quando tem o crime de trânsito, ainda tem lá a lei de proteção ambiental, ela prevê uma multa de R$ 50 a 50 milhões, a depender da situação, né? Então, a pessoa incorre em 3 esferas diferentes, né, a ser analisada, né? Alguns precisa ser doloso, teve que ser voluntário, mas se for um acidente, apenas pega essa parte do trânsito, aí vai ser avaliado. Além das 3 capivaras mortas, outras 2 foram atropeladas, mas ficaram vivas. Uma delas foi capturada no pátio de uma loja de departamentos e levada pela Polícia Militar Ambiental de volta ao parque. E outra escapou dos militares e voltou sozinha ao habitat. E as girafas, um dos animais mais altos do mundo, estão cada vez mais perto de entrar na lista de animais em extinção. E os principais motivos são a caça ilegal e a destruição de seu habitat natural. Vamos falar das girafas, os gigantes do reino animal. Elas são os animais mais altos do mundo e podem atingir até 5 metros de altura. Além disso, pesam até 2 toneladas e vivem até 30 anos. Mas infelizmente, pela primeira vez, as girafas estão prestes a ser incluídas na lista de espécies ameaçadas.
A União Internacional para a Conservação da Natureza alertou que algumas subespécies, como a girafa reticulada e a nubiana, estão em perigo de extinção devido à caça ilegal e à destruição do seu habitat natural. Então, já está na hora de ficarmos atentos e cuidar para que as girafas continuem a fazer parte da nossa biodiversidade. Os Emirados Árabes Unidos são conhecidos pela grande riqueza. Recentemente, Dubai, que é conhecida como a Cidade do Ouro, apresentou a maior barra de ouro do mundo com cerca de 300 quilos. Vamos ver. Dubai é frequentemente chamada como a Cidade do Ouro devido à sua longa história como centro comercial deste metal. Para fazer jus à fama, a cidade apresentou a maior barra de ouro puro do mundo. O lingote pesa pouco mais de 300 quilos e tem um valor estimado em cerca de 25 milhões de dólares, 152 milhões de reais pela cotação atual. Levamos de 8 a 10 horas para fazer. Claro, tudo foi documentado e enviado ao Guinness para garantir que a barra de ouro foi feita nas condições deles e que é uma barra de ouro de 300 quilos. O enorme lingote foi exposto no exterior de uma fábrica de cunhagem de moedas e barras do metal, no tradicional mercado Souk do Ouro de Dubai. Uma oportunidade única para os visitantes reluzirem a peça nos flashes de muitas selfies. E outro caso inusitado do mundo árabe. Um passageiro postou em suas redes sociais que a janela do avião em que estava a bordo simplesmente caiu durante um pouso forçado. E essa não é a primeira vez que algo inusitado acontece nessa companhia aérea. Imagine a cena. Um passageiro de uma companhia aérea teve um grande susto quando parte da janela do avião que ele estava caiu no chão durante um pouso forçado. Ele compartilhou as histórias em suas redes sociais, dizendo que essa foi a primeira vez que ele viu algo assim. A foto que ele postou mostra a moldura da janela caída bem perto dele. O incidente aconteceu durante um pouso complicado e a companhia aérea já se pronunciou, afirmando que está investigando o caso e tomando as providências necessárias. E vale lembrar que este não foi o primeiro incidente inusitado envolvendo esta companhia aérea. Em abril deste ano, um escorregador de emergência caiu do avião durante o voo, forçando a aeronave a retornar ao aeroporto. Imagina estar nesse voo. E agora vamos falar de esportes aqui no nosso jornal. E quem traz as informações é o Felipe Takahashi. O Felipe, que fez algumas matérias de curiosidade, como vimos durante todo o nosso jornal, está aqui agora para trazer as informações dos esportes. Seja muito bem-vindo, Felipe. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui. Tá certo. Vamos começar falando então sobre o Flamengo. O clube rubro-negro escolheu o seu novo presidente, não é mesmo? Exatamente. Luiz Eduardo Batista foi eleito com mais de 500 votos de diferença e vai comandar o clube que mais fatura no futebol brasileiro até 2027. O mandato começa dia 18 de dezembro e vai durar até 2027. Luiz Eduardo Batista venceu a eleição com 1.731 votos. O resultado impediu o terceiro mandato seguido do grupo do atual presidente do clube, Rodolfo Landim. A diferença foi de 565 votos. A eleição ocorreu de forma organizada e sem brigas. Conhecido como BAP, Luiz Eduardo Batista chegou ao mais alto cargo do clube depois de 15 anos atuando na política rubro-negra. Ele comprou seu título de sócio do clube em 2009 e participou da chapa que elegeu Bandeira de Melo em 2011 e foi responsável por uma grande reformulação no clube. O presidente terá um grande desafio nesse triênio. O clube adquiriu o terreno do gasômetro neste ano, local onde vai construir seu estádio. Uma primeira versão do projeto foi apresentada pelo então presidente Rodolfo Landim, mas a mudança na direção pode significar também mudanças no planejamento para a nova arena. E agora vamos falar do Brasileirão. Muitos jogadores fizeram um ótimo campeonato e se valorizaram, chegando até mesmo à seleção brasileira. Mas a gente também teve algumas decepções. Isso mesmo, alguns atletas fizeram um ano bem abaixo do esperado e isso refletiu no valor de mercado deles. Vamos conferir a lista dos jogadores mais desvalorizados do Brasileirão. O Brasileirão acabou e muitos atletas se destacaram por suas equipes durante as 38 rodadas. Mas também existem nomes importantes que tiveram baixa de rendimento em 2024 e viram seus valores de mercado serem reduzidos. Segundo dados do Transfer Market, Nathan Fernandes, do Grêmio, teve a maior desvalorização do brasileiro. O atacante estreou no time profissional no ano passado, mas perdeu espaço nessa temporada. O maior reforço do Vasco no ano, Felipe Coutinho, não rendeu como esperado, tendo apenas 3 vitórias em 18 jogos, e perdeu 2 milhões de euros, o equivalente a 12 milhões de reais em valor de mercado.
Outros nomes em destaque da lista são Arrascaeta, do Flamengo, Pedro Raul, do Corinthians e Rony, do Palmeiras. Confira alguns nomes da lista de desvalorização do Campeonato Brasileiro em euros. Arrascaeta, do Flamengo, menos 1 milhão. Pedro Raul, do Corinthians, menos 1 milhão. Felipe Coutinho, do Vasco, menos 1,5 milhão. John Kennedy, do Fluminense, menos 1,5 milhão. Juliano Galopo, do São Paulo, menos 1,5 milhão. Rony, do Palmeiras, menos 2 milhões. E Nathan Fernandes, do Grêmio, menos 2 milhões. E antes da gente encerrar, o Clube Indaiá, em Dourados, realizou a terceira edição do Dourados Cup 2024. Conta pra gente como foi essa competição. Bom, foi um torneio que reuniu 217 atletas de todas as idades e estrelas do tênis internacional. O evento foi repleto de rivalidade, emoção, mas também marcado pela solidariedade. A nossa reportagem preparou uma matéria especial. Acompanhe. Atletas de todas as idades participam de uma das maiores competições de tênis da região. O Dourados Cup 2024 reuniu 217 jogadores em 4 dias de competição. Idealizado por um grupo de amigos em 2022, o evento surgiu com o objetivo de aumentar a competitividade entre os participantes e difundir o esporte na região. Dourados deve ter pelo menos uns 600 jogadores de tênis. E é gostoso jogar, é gostoso treinar, mas torneio é o que motiva todo mundo. Cria rivalidade, cria amizade. Só que esse torneio é um pouquinho diferente, então é um torneio com clima familiar, é um time grande contra um outro time grande, todo mundo torcendo na quadra. E isso, a motivação para o final do ano, que é o último torneio da cidade, então a motivação é muito maior para esse daqui, é gostoso. Tinha gente que não jogava torneio, ficou sabendo da história desse aqui, veio jogar, gostou, começou a treinar mais. O bom do tênis é que quem vem, quem começa a jogar, não sai, é um vício, é bom demais. Poder fazer parte é muito gratificante, que a gente conhece gente nova, faz amizade, tá no esporte que a maioria ama e que gosta muito. E torce para o seu time, é uma grande confraternização. O Dourados Cup 2024 segue a todo vapor. Além das partidas acirradas, a solidariedade também marca a presença. O torneio já arrecadou mais de 800 cestas básicas que irão beneficiar mais de 4 mil pessoas. É legal ver que a cada ano, né, o quanto que o evento vai tomando proporções cada vez maiores. O primeiro evento foram 130 e poucos atletas, arrecadação de 150 cestas básicas, num outro clube da cidade. O segundo evento já foram 580 cestas básicas arrecadadas, um grande salto, né? Já teve 200 atletas também. Aí esse ano o Cássio, que é o criador, que faz tudo, que leva tudo nas costas, me chamou, pediu ajuda para a gente fazer uma coisa maior. Aí o pessoal do Indaiá abriu as portas para nós, deu toda a assistência e aí a gente trouxe para cá, para o Indaiá. Além de atrair atletas de outras cidades, o torneio ganhou status de internacional nessa edição, com a participação de competidores do Paraguai e de estrelas do tênis internacional, o uruguaio Dario Acosta e o paraguaio Hernando Escura, que foram capitães dos times azul e amarelo. Acho que a importância é muito grande do campeonato que estão fazendo aqui no Dourados. Acho muito legal a razão, a intenção do torneio, que é tudo para a donação. Para mim, uma honra estar aqui. Eu gosto muito do pessoal, eles sempre me tratam bem desde que eu conheço eles, então é uma honra estar aqui. Maior a cada ano, o Dourados Cup já tem lugar de destaque como uma das maiores competições de tênis na região. O torneio se destaca não só pela qualidade técnica dos atletas, mas também pela ação solidária, unindo o esporte ao bem comum. Bom, Fernando, essas foram as informações de hoje. Voltamos agora com você. Obrigado, tchau, tchau. Tá certo, Felipe. Muito obrigado pelas informações. Um ótimo domingo para você e até mais. E essa edição fica por aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, basta acessar o canal Jornalismo Hit no YouTube. Muito obrigado pela companhia e até mais.